Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 em diante. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Aqui é Jesus, irmão. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, irmão, esse mas aqui muda tudo. Vocês não têm que saber acerca de quando ele vem, tem que estar pronto todo dia. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Até aqui, senta adorando esse Jesus maravilhoso, que tem um nome que é sobre todo nome. Uau, que nome é esse? Aleluia! Iniciamos hoje oficialmente o mês do Espírito Santo. E é impossível fugir da temática. Aleluia! A mensagem que eu vou trazer não é novidade eu acho que para a maioria não é novidade, mas aleluia, é um apanhado geral sobre o Espírito Santo. Talvez muita gente aqui vai ouvir coisas acerca do Espírito Santo que vai ser a primeira vez que vai ouvir. Outros, talvez tudo que eu fale aqui não é novidade. Aleluia. Mas não importa qual a vez que você está ouvindo isso, se pela primeira vez ou pela milésima vez, o Espírito Santo que nós estamos falando irá se manifestar nessa noite. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. E eu já quero dar um conselho. Aleluia, você que não é batizado com o Espírito Santo, aleluia, quando a gente fizer o convite e você deseja isso, irmão, seja o primeiro a estar aqui na frente. Aleluia, seja o primeiro. Você vai entender o porquê que você tem que ser rápido, aleluia, para que isso possa acontecer na sua vida, aleluia, para que a gente entenda quem é o Espírito Santo, aleluia. Nós temos que primeiro analisar, para a gente ficar mais fácil a compreensão, aleluia, nós temos que analisar o que ele não é. A primeira coisa, nós temos que identificar o que ele não é. O que o Espírito Santo não é, irmão? O Espírito Santo, primeiro, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é um poder. Tem muita gente que julga o Espírito Santo como se fosse um Deus de terceira categoria, como aquele menos importante, tanto é que está por último.
Quando se fala da Santa Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Ele é Deus, mas Ele é o terceiro Deus, Ele é a terceira categoria de Deus. Ele não é isso, Ele não é também um Espírito que foi criado, Ele não é uma coisa, Ele não é uma força, Ele não é um arrepio, Ele não é uma sensação, irmão. Se você quer arrepio e sensação, aleluia, fica na frente desse ar-condicionado aqui por 5 minutos, aleluia, que tu vai entender o que é um arrepio na espinha, irmão, um negócio violento. Se quer ter sensações, irmão, come um chocolate extraordinário, você terá sensações. O Espírito Santo não é isso, Ele não é uma sensação, Ele não é um poder. Estou tudo arrepiado. Embora muitas vezes o Espírito Santo ele pega a gente e nos arrepia de alto a baixo, mas Ele não é isso, Ele não é simplesmente isso. Isso é algo que não dá nem para cogitar como uma característica dEle, porque Ele não age assim com todo mundo. Aleluia, eu quero que você entenda, aleluia, o Espírito Santo ele não é assim semelhante a um anjo, não, Ele não é um Deus de terceira categoria. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, aleluia, agora nós vamos falar sobre o que Ele é, aleluia, o Espírito Santo ele é Deus, ponto. Ele é tão Deus quanto o Deus Filho, e Ele é tão Deus quanto o Deus Pai. Não há distinção, não é aquela Deusão, Deus e Deusinho. Tem gente que entende assim, o Deusão, o Deus e o Deusinho. Não, o Espírito Santo ele é tão Deus quanto Pai e quanto Filho. Ele é uma pessoa da Trindade. Talvez a melhor maneira de você explicar, aleluia, o Espírito Santo é que ele é como uma pessoa. Por isso que nós chamamos, ele é uma pessoa de carne. Não, irmão, ele é Deus, aleluia. Ele não está preso num invólucro falido e caído como o nosso, aleluia. Ele não é simplesmente esse vaso de barro, não, ele não pode ser prendido dentro de paredes, ele não pode ser prendido dentro de sistemas. Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo. E assim como uma pessoa, Ele possui as suas emoções, as suas características. O Espírito Santo, Ele se alegra comigo e com você quando nós fazemos algo bom, assim como Ele também se entristece quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando muitas vezes Ele fala no nosso ouvido e nós teimamos em não obedecer. Ele se entristece. O Espírito Santo, assim como uma pessoa, ele tem ciúmes de nós, porque muitas vezes nós estamos dando mais o nosso tempo, mais a nossa afinidade a outras coisas, ou talvez até outras pessoas. O Espírito Santo ele tem ciúmes de nós, ele clama, ele intercede diante de nós, aleluia, com gemidos inexprimíveis, aleluia, porque nós não sabemos orar como convém e nem o que nós devemos orar. É o Espírito Santo que vem e nos molda e trabalha dentro de nós. E o Espírito Santo, assim como uma pessoa, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Você tem que entender isso. Tem gente que é muito amigo de Deus, muito amigo de Jesus, mas nunca bateu um papo com o Espírito Santo. Nunca bateu um papo com o Espírito Santo. Tem gente aqui que ora para Deus a vida toda. Às vezes são décadas orando, e quando você orou ao Espírito Santo, e quando você pediu, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes, aleluia. Ele quer que você fale com ele, ele quer que você tenha experiências com ele, aleluia. E deixa eu te dizer, irmão, se fosse para você ter um pouco mais de intimidade com alguém, eu diria, tenha intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, daqui a pouquinho você vai entender por quê, aleluia, que nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo, irmão, aleluia. Ele quer um relacionamento, só que eu só posso me relacionar com pessoas que eu converso. É impossível eu ter um relacionamento sem conversa. Aleluia. Tu quer ver um casamento, você fica aí um mês sem um conversar com o outro, o que acontece? O casamento acaba. A maioria nem dura um mês. Experimenta fazer o exercício. Não, nem experimenta. Nem experimenta. Não faz isso. Aleluia, não vai dar boa coisa. Aleluia, o Espírito Santo é assim. Ele quer ter relacionamento comigo. Eu sou amigo do Espírito Santo, mas não conversa com ele. Eu sou amigo do Espírito Santo, mas não ouve ele. Não adianta, você é simplesmente mais um mentiroso na fila dos tantos que tem por aí. Aleluia. Ele quer ter conversas conosco. Ele quer contar os seus segredos. Ele quer ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, ele quer ser o teu melhor amigo.
Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu quero que você compreenda que o Espírito Santo ele não é algo, depois de Pentecoste o Espírito Santo apareceu. Não, tem muita gente que tem essa ideia, que tem esse pensamento. Não, irmão, o Espírito Santo ele estava, aleluia, presente em todo o Antigo Testamento. Ele estava presente na criação. Tanto é que quando Deus disse, ali não foi Deus Pai, foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo junto. Eles disseram, aleluia, faça-se a luz teve vida, aleluia, e ali aconteceu, e a terra e tudo mais, os luminares, e nós poderíamos ficar aqui citando, aleluia, quando, aleluia, lá no jardim, Deus diz assim, façamos o homem. Se Deus tivesse feito sozinho, ele diria, farei o homem. Não, façamos o homem. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá, e o Filho também estava lá, a Trindade Santa que nos moldou. Nós somos no molde, inspirado por Deus. Eu quero que você compreenda, Deus teve uma inspiração extraordinária, e Ele formou a mim e a você. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, Ele é que estava lá quando Moisés ergueu o cajado, aleluia, e disse para o povo, vamos marchar, vamos para frente, o mar vai se abrir, aleluia. Quem você acha que foi que abriu o mar? Tem gente, foi Moisés. Irmão, Moisés não tinha poder nenhum, Moisés não tinha poder nenhum, ele simplesmente obedeceu. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés levantou o cajado e diz, vamos para frente. O mar não abriu, mas quando os sacerdotes colocaram os pés e começaram a se molhar naquela água, vem quem, irmão? Quem vem? O Espírito Santo, ele vem como um vento, aleluia, e aquele vento vai separando a água, aleluia, e aquelas duas muralhas de água, quem é que estava segurando de um lado e segurando de outro, irmão? Aleluia, oh aleluia, quem é que estava? Era o Espírito Santo, era ele. Moisés não tinha poder nenhum. Quem é que trazia o maná todas as manhãs? Era o Espírito Santo. Era ele que vinha alimentar o povo. É o mesmo que hoje continua trazendo maná para a gente. É o Espírito Santo. Sabe quem é que fez de uma rocha bruta romper uma fonte de água em uma rocha que nem furada era? Não tinha o furo por onde saía a água, e dali brotava água. Quem foi que fez? E algo extraordinário. Eu vi o pastor Maézer falar sobre isso, que aquela rocha que brotava água, por muitas vezes o acampamento de Israel moveu-se, e diz que a rocha se movia de lugar. Irmão, isso aí é só louco para acreditar, irmão. Aleluia, esse é o Espírito Santo, é o Deus que eu sirvo. Daí Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês não viram nada, vocês estão achando, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha, sai daqui, lança-te no mar e será feito. Aleluia, os homens não estavam entendendo se uma rocha pôde caminhar atrás do povo ou na frente, não sei, o que importa é que ela estava caminhando, levando água. Meu querido, isso aqui é Deus, é o Espírito Santo manifestando. Quantos milagres os profetas fizeram? Quem você acha que naquele dia um dos servos dos profetas perde um machado dentro de uma água? Irmãos, eles não sabiam como fazer para pegar, e o profeta diz, lança um pedaço de madeira ali e o machado vai flutuar. Irmão, quem foi que fez? Aleluia, o ferro do machado se transformar em isopor, aleluia, apenas para subir. Era isopor, não, era ferro. Quem foi que fez flutuar? Foi ele, o Espírito Santo. Quem foi que tirou o veneno da panela? Aleluia, quando fizeram com ervas que não poderiam ser comestíveis, aleluia, e havia morte na panela. Quem foi que foi lá e neutralizou? Foi o profeta que botou uma farinha. Não, irmão, não foi o profeta.
profeta. Ah, meu Deus, aquilo ali não foi o profeta, foi o próprio Espírito Santo. Foi ele que esteve lá. Foi o Espírito Santo, para te ver que não foi o profeta, e eu vou te provar que não foi o profeta. O profeta morreu, cavaram a cova, pincharam ele lá, morto e enterrado, estava só no osso. Certo dia, numa guerra, não teve tempo de cavar covas novas, pegaram uma cova que já estava usada ali. Aleluia, cavaram ali e apincharam o homem dentro. Diz a palavra que quando o corpo daquele soldado morto caiu e tocou nos ossos do profeta, o profeta não podia fazer mais nada, irmão. Depois de morto acabou, a não ser que você acredite em espiritismo. Então, não tem profeta ali, irmão. Sabe quem é que fez o morto reviver? O profeta. Não, irmão, foi o Espírito Santo. Aleluia, o profeta não tem poder para nada. Aleluia, nenhum de nós aqui tem poder absolutamente para nada. Ou o Espírito Santo age, ou o Espírito Santo cura, ou o Espírito Santo faz, ou nós estamos tudo perdido. Eu quero que você entenda que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, manifestava. Muitas vezes o Espírito Santo veio e se apossou de Sansão. Olha Sansão, como Deus usou Sansão. E olha o quão pecador, miserável, imoral ele era. Eu vou idolatrar Sansão. Irmão, ele era um porcaria. Sansão era um caco. E Deus usava ele de uma maneira tremenda. E daqui a pouco ele se usava. E daí tu olha, o cara desviou. Sabe o que era? O Espírito Santo vinha, usava, estava ali e saía fora. Porque este era, aleluia, o expediente. Este era o modus operandi do Espírito Santo naquela época. O Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa, ele tomava a pessoa, ele usava a pessoa, ele até às vezes acompanhava a pessoa, mas ele não estava na pessoa, ele não habitava dentro da pessoa. E é esta grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Já no Novo Testamento, a primeira pessoa que veio com o Espírito Santo embutido, a primeira pessoa que veio, irmão, foi Jesus. Jesus, irmão, ele foi gerado pelo próprio Espírito no ventre de uma mulher que não tinha tido relações sexuais com ninguém, no ventre de uma virgem. Ali o Espírito Santo veio e gerou. Sabe quem foi que fez, irmão? Não tinha cromossomo masculino. Aleluia, era só o Espírito Santo. Aleluia, trabalhando no óvulo de Maria, fecundando o óvulo de Maria. Ali nasceu o ente santo. Mas então Jesus, ele tinha esse diferencial, irmão. O Espírito Santo estava habitando dentro de Jesus da mesma maneira que habita na minha e na tua vida. Eu quero que você entenda da mesma maneira. Aleluia, por isso que Jesus veio, venceu, e nós temos condições de nele vencer também. Aleluia. Se nós estivermos nele, nós vamos vencer também. E eu quero que você entenda que habitava na vida de Jesus. Ele foi o primeiro a carregar o Espírito Santo dentro de si. E o segundo, irmão, isso aqui é maravilhoso. O segundo a receber o Espírito Santo foi João Batista. Irmão, João Batista era fora de série. Você tem que entender o seguinte: Maria estava grávida, ainda um embrião. A barriga não deu tempo de aparecer. E ela foi visitar Isabel. Chegando lá, o que a Bíblia diz? O bebê saltou, se movimentou no ventre de Isabel, que estava com 6 meses de idade. Sabe o que eu entendo? Aleluia, João Batista é o primeiro caso, e talvez até hoje o único caso, de um bebê batizado no Espírito Santo ainda no ventre. Irmão, isso aqui foi demais.
aleluia. E o Espírito Santo, ele habitou tanto na vida de João, irmão, que João nunca foi uma pessoa que nós podemos classificar como um normal. João não era normal, irmão, aleluia. E Jesus, ele veio e prometeu esse Espírito, aleluia, seria derramado. Jesus, ele disse acerca de João Batista que não haveria de nascer um outro profeta tão grande quanto ele, nascido de mulher. Por quê? Porque nele habitava o Espírito Santo de Deus. E note que qual era a palavra de João Batista? Era: arrependei-vos. Ele era cheio do Espírito Santo, ele não curou ninguém. A mensagem dele era simples: arrependei-vos. Sabe por que ele teve coragem de dizer para Herodes que tinha matado a própria mãe? Sabe por quê? Ele tinha, aleluia, dito as verdades necessárias na cara de Herodes, um homem perigoso. E Herodes tinha medo. Herodes tinha medo de João, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo habitando dentro de João que o levou para o deserto. O Espírito Santo, ele muda os lugares que nós habitamos. O Espírito Santo, ele muda as nossas mesas. O Espírito Santo, ele muda, aleluia, as coisas que nós comemos. Ele muda a nossa dieta. João Batista vivia de mel silvestre e de gafanhoto. Aleluia, aleluia. Ah, mas era planta, era isso, era aquilo. Não interessa o que era, irmão. O que interessa é que o que ele comia, os outros não comiam. Aleluia, ele estava cheio, era do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não era qualquer veste para ele, não. Ele vestia peles de animais, o que os outros ninguém vestia. Aleluia, irmão. A veste de alguém que é cheio do Espírito Santo, ela não é qualquer uma, não. Às vezes a pessoa olha, é inadequado, é isso, é aquilo, aquele outro, irmão. Aleluia, não diga, aleluia, o que alguém cheio do Espírito Santo tem que usar. Aleluia. Qual era o diferencial de João? O Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que foi prometido por Jesus e apontado pelo próprio João Batista. E aqui eu quero já começar com a primeira frase. João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de Isabel, e nunca foi normal. Ah, irmão, alguém cheio do Espírito Santo nunca é normal. Não é normal, irmão. Não. Aleluia. Ah, não tem como, irmão. Aleluia. Aleluia. E eu quero que você entenda. Aleluia. Aleluia, ser cheio do Espírito Santo, aleluia, me impede algumas coisas, aleluia, que são muito importantes. Aleluia, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo me impede de pecar. Eu não consigo acreditar que alguém cheio do Espírito Santo não perdoe. Eu não consigo acreditar que alguém cheio do Espírito Santo não ame as pessoas. Eu não consigo acreditar. Ser cheio do Espírito Santo simboliza ter menos de mim na história. É necessário nós entendermos que o Espírito Santo, ele habita em nós mediante o novo nascimento. Só quando eu nasço de novo é que o Espírito Santo habita em mim. E veja bem, ah, eu já aceitei Jesus, irmão, não é uma oração. Não é levantar a mão e vir na frente. Tem um monte de gente que levantou a mão, veio na frente, toma ceia todo mês e nunca aceitou Jesus. Tem uma galera, a fila é longa. E infelizmente, talvez mais da metade nunca converteu. Nunca converteu. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora, quando o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, no novo nascimento, aleluia, olha só, eu quero ler esse texto com você, para você entender.
Não precisa colocar ali no telão. João 14, 16 e 17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, para sempre, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Aqui Jesus estava falando acerca dessa promessa. Lá em João, os discípulos apavorados, aleluia, e ele diz isso: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não tem condições de vê-lo, mas vocês o conhecem. Olha aqui, o final do texto é que é o revelador. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Ah, mas terminou aqui. Não, a parte reveladora vem agora. E estará em vocês. Estará em vocês. Veja bem, aqui Jesus, ele estava dizendo o quê? Hoje o Espírito Santo que acompanha vocês, quando vocês vão e oram e o enfermo é curado, porque Jesus mandou eles de 2 em 2, eles saíram, aleluia, e começaram a fazer milagres, a Bíblia diz isso, e começou a acontecer milagres e maravilhas, e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, aleluia. Mas aqui Jesus estava dizendo: tudo isso que vocês fizeram foi apenas com a companhia do Espírito Santo. Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. É aí que está a promessa. Hoje Ele anda com vocês, mas está chegando o dia em que Ele habitará dentro de vocês. É isso. E aqui tem mais uma frase a respeito desse novo nascimento. Se realmente entregamos o senhorio de nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Tem muita gente, aleluia, tem muita gente que o Espírito Santo usa, mas o Espírito Santo não habita. E como eu sei? Porque uma árvore eu conheço pelos frutos. A Bíblia diz, lá numa das cartas do Apocalipse: produzir frutos dignos de arrependimento. Uma árvore eu conheço pelos frutos. Eu não consigo acreditar que alguém que realmente o Espírito Santo habite dentro de si, consegue nas madrugadas mandar mensagem para mulheres que não são a sua. Eu conheci um pastor muito usado por Deus, irmão. Eu não, sinceramente, até hoje, a pessoa mais usada por Deus que eu vi foi esse cara. Ele era fora da curva, irmão. Ele tinha os 9 dons. Eu acho que ele tinha uns 15 pelo menos. Ah, mas a Bíblia fala de 9, irmão. Ele tinha, e se tiver mais do que 9, ele tinha esses outros que está faltando na lista. O cara era fora de série. Irmão, eu nunca vi nada nem de longe. Só que ele batia na mulher, traía a mulher dele, era um imoral. Andou desviado um tempão depois que descobriram. Mas era do manto. Se realmente nós entregarmos o senhorio, se realmente Jesus entra dentro da minha vida e habita dentro de mim, eu passo a ser a habitação dele. E eu não consigo crer que alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus peque miseravelmente. Eu não consigo crer. E aqui tem mais uma frase para complementar a ideia. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus, e sim com o quanto Ele tem de mim.
Irmão, isso aqui muda tudo. Eu estou cheio de Deus. Irmão, eu já vi muita gente cheia de Deus. Irmão, eu vi campeonato de bola de fogo, irmão. Negão tá rindo, é trimassa. Um era o goleiro e o outro chutava e o outro mandava daqui. Daqui a pouco agora tocou, o outro era o gol a gol do céu. Não tinha criança, jogava gol a gol. Não tinha jogador, só tinha 2. Eu vi gol a gol de bola de fogo, irmão. E um mandava de lá e o outro mandava de cá. E era extraordinário o que acontecia. Meu Deus do céu, irmão. Só que isso não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus. Tem a ver com o quanto Ele tem de mim. O quanto Ele tem de mim. O quanto Ele tem de mim. O detalhe é que muitas vezes nós temos quartos escuros na nossa alma que nós nos negamos, aleluia, às vezes por traumas, às vezes por tantas outras coisas, aleluia, às vezes por vergonha, aleluia, nós nos negamos a entregar para o Senhor. Agora, quando o Senhor se tornar o Senhor verdadeiramente, quando eu entregar a minha vida para Ele verdadeiramente, e eu dizer: Senhor, a partir de hoje é o Senhor que me dirige, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me leva. Meu Deus, eu não consigo acreditar que uma pessoa dessa irá pecar, aleluia, descaradamente. Na vida de Jesus, foi o Espírito Santo que multiplicou os pães, irmão. Aleluia. O Espírito Santo habitava nele. Ele não multiplicou o pão porque ele tinha um poder sobrenatural, ele não tinha. Jesus ele não tinha, ele deixou o poder que ele tinha, ele deixou todo no céu, ele deixou toda a glória no céu. Ele veio à terra para o sacrifício dele valer para mim e para você. Ele teria que vir exatamente como nós, sofrendo das mesmas tentações e paixões que nós. Senão, ele teria uma vantagem sobrenatural e não teria sentido algum. Ele dizer que nós venceríamos, que nós iríamos conseguir, não teria sentido. Ele nos incentivar a uma vida de santidade, sendo que ele veio como Deus. Não, ele não veio como Deus, ele veio 100% homem. O diferencial de Jesus é que o Espírito Santo que ele prometeu e depois foi derramado em Pentecostes, aleluia, e também foi derramado na vida de João Batista. Esse Espírito Santo ele habitava dentro de João e de Jesus. E na nossa vida também, quando o senhorio de Cristo, ele é genuíno na nossa vida. Quem você acha que multiplicou os pães? Foi o Espírito Santo. Aleluia, Jesus ele não tinha o poder dele ele tinha deixado no alto. Lá no céu ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas quando ele veio para a terra como homem, ele só tinha o Espírito Santo. E é exatamente o que eu e você temos. Sabe quem foi que abriu a vista aos cegos? Foi o Espírito Santo. Sabe quem foi que levantou os coxos? Foi o Espírito Santo. Sabe quem foi que purificou a pele, o sangue? Tudo na mesma hora dos leprosos. Foi o Espírito Santo. Sabe quem foi lá e transformou a química? Fez uma alquimia celestial e transformou água em vinho. Foi o Espírito Santo. Foi Ele. Foi Ele. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo ele não é alguém distante, ele não é alguém que não atuou, não. O Espírito Santo só em Pentecostes ele aparece, não, irmão. Ele está lá desde o princípio, ele está lá desde o princípio, ele está lá desde o princípio. Sabe quem foi que tornou o mar passarela para Jesus poder caminhar por cima dele? Sabe quem foi que firmou os passos? Foi o Espírito Santo. Jesus ele não tinha o poder de vencer a física. Enquanto homem ele não tinha esse poder, mas o Espírito Santo vem e cria uma passarela, e ele vai andando por sobre as águas até eles no meio da tempestade. É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Sabe quem foi que ressuscitou o filho daquela viúva lá na cidade de Naim? Foi o Espírito Santo. Sabe quem ressuscitou a filha de Jairo? O Espírito Santo. Sabe quem foi que foi lá? Chegou atrasado no enterro do amigo. 4 dias depois, lá em Betânia. Quem chamou Lázaro?
Irmão, esse aí foi o maior corte de barato que alguém já sofreu. Imagina o cara 4 dias no céu. Irmão, a festa de Lázaro no céu foi um negócio fenomenal. Lázaro lá no céu, irmão. Uau, eu não sei o que ele estava fazendo, se ele estava perguntando, conhecendo alguém, abraçando um, conversando com outro, e dizendo, nós na fita, mano, agora a eternidade é pequena para nós, uau, e daqui a pouco aparece alguém lá, aleluia, quem vem lá é Jesus, não, vem o Espírito Santo, ô filho, estão te chamando lá fora, estão te chamando lá fora, aleluia. Eu quero que você entenda, irmão, sabe quem foi buscar Lázaro onde ele estava? Não foi a voz de Jesus, quem foi buscar ele lá, foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que foi lá, e algo maravilhoso que acontece nesse cenário, e o Senhor me mostrou hoje pela manhã, enquanto eu pregava. Sabe que, aleluia, porque Jesus mandou tirar a pedra, aleluia, todo mundo, não Senhor, não tira a pedra, já está fedendo, vai sair um fedor terrível, não, tira aí a pedra, note que Jesus manda tirar a pedra antes de ressuscitar, aleluia, sabe por quê? Porque se Jesus tivesse ressuscitado ele, diz, não, agora tira a pedra que ele está vivo aí dentro, alguém ia dizer, enterrar o homem vivo, ele estava 4 dias lá morrendo de fome, não, ele estava ali batendo e gritando, ninguém via. Alguém ia dizer isso, irmão. Agora quando abriu a pedra e o fedor tomou conta daquele lugar, o pessoal tudo trancando o nariz, os vermes, tudo comendo o resto de carne podre, aleluia, e daí vem o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, quando ele entra, ele faz, é muito melhor do que o Botox. Olha, porque Lázaro estava acabado, irmão. Lázaro estava acabado. As irmãs, eu estou acabado, irmão. Tu não está nem perto do que Lázaro estava. Tu para de reclamar. Quando tu reclamar da tua aparência, lembra de Lázaro. Aleluia, o que aconteceu? O Espírito Santo pegou Lázaro de um jeito, irmão, ele saiu bonitão, e eu imagino o Espírito Santo dizendo, Lázaro, tu tem que vir. Ah não, Senhor, agora eu estou numa nice aqui, não, mas teu amigo chamou, não, ele chamou, eu estou indo então, aleluia, vamos junto. Eu imagino o Espírito Santo segurando a mão, aleluia, de Lázaro e dizendo, ó filho, teu corpo aí está meio desgraçado, mas eu tô resolvendo o problema aí, fica tranquilo, só que assim, ó, a hora que tu abrir teus olhos, tu tá todo amarrado, filho. Tu está todo amarrado, tá? Então, ó, te liga para não cair. Imagina o Lázaro, irmão, saindo daquele lado tudo assim, ó. Sim, porque Jesus olhou para ele, tirem as ataduras, tira tudo que está amarrado em volta dele, irmão. Eles amarravam o linho em volta, deixavam maniado, irmão. Não era um negócio frouxo que ele podia andar assim. Não, ele estava amarrado, ele saiu de lá todo amarrado, irmão. Tirai as faixas e deixa ele vir. Aleluia, sabe quem foi que acalmou o coração dele, irmão? Para ele não ter um pavoramento a hora que voltasse, irmão. E o fedor, aleluia, eu imagino, irmão, talvez Lázaro sentiu o fedor da morte dele mesmo. Porque um fedor, irmão, demora a sair. Me lembro uma vez nós tiramos uma semana de férias. Faltou luz aqui em Campo Bom, ficou 3 ou 4 dias, deu um temporal uns anos atrás aí, muito feio. Ficou 3, 4 dias, alguém que mora aqui há mais tempo lembra que uns anos atrás, aí, uns quantos anos atrás, acho que uns 10, mais ou menos. Irmão, faltou água e luz por uns 3 dias, teve gente que teve que ficar na casa de outros aí. Temporal tão terrível no verão, nós estávamos de férias. Casa de pobre, graças a Deus, a gente só tinha meio quilo de coração de galinha no congelador, deixamos no congelador para não estragar. Sim, mas tu experimenta um calorão de 40 graus, 4 dias geladeira desligada, irmão. Quando a gente chegou em casa, já sentimos o fedor com a geladeira fechada. Quando abriu, o pavor veio, irmão. A gente fez de tudo naquela casa, a gente fez de tudo, irmão, para tentar tirar aquele budum lá de dentro. Eu imagino que Lázaro, ele sentiu o fedor dele mesmo. Aleluia, e reviveu. Sabe quem foi que fez tudo isso na vida de Lázaro? O Espírito Santo de Deus. Eu quero que nessa noite você saia daqui fã do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sim, isso foi na vida de Jesus. Eu poderia ficar citando aqui, tá, mas e na minha vida? Em primeiro lugar, na minha vida o Espírito Santo, ele vem e me convence do pecado.
primeira coisa, a primeira interação que eu tenho para com o Espírito Santo é ser convencido do meu pecado e da minha miséria. É Ele que diz que eu estou errado, é Ele que me mostra, é Ele que diz para mim. Só que não é só isso, irmão, não é só a questão de convencer o homem do pecado, Ele também vem e me capacita a vencer o pecado. Irmão, isso aqui é extraordinário, principalmente para quem já aceitou Ele. Aleluia, sabe como é que eu vou vencer a miséria, irmão? É com o Espírito Santo habitando dentro de mim. Aleluia, porque nunca foi quanto eu tenho de Deus na minha vida, é o quanto Ele tem de mim, porque quanto mais de mim Ele tiver, menos de mim habita aqui, aleluia, então tem lugar para que eu seja cheio do Espírito Santo. E o ser cheio, irmão, o texto no original, aleluia, hebraico, é aquele ser cheio, no sentido de estar completamente cheio, sempre cheio, e continuar derramando, aleluia, não é só a questão de ser cheio e parar, não, o Espírito Santo ele não para, irmão. Ser cheio é um processo contínuo e todos os dias sendo renovado, aleluia, nele. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. O Espírito Santo na minha vida é aquele que me ajuda, aleluia, nas minhas dificuldades, é aquele que me guia quando eu estou perdido, é aquele que me sustenta quando eu penso que não vou conseguir ficar de pé, é aquele que vem e nos diz: filho, eu estou contigo, é aquele que muitas vezes segura na nossa mão para que a gente consiga vencer certas coisas da nossa vida, é aquele que nos segura na mão, nos guia, nos leva, é aquele que nos consola quando a dor vem, aleluia, e é inevitável que a dor venha, a dor sempre virá, em um momento ou outro, é aquele que me consola, aleluia, não é à toa que ele é chamado de Consolador, ele é aquele que acalma, é aquele que acalma a minha alma, é aquele que acalma o meu espírito, é aquele que me fortalece, é aquele que me dá força para mim seguir adiante, aleluia, quando o meu vigor já está por um fio, quando os meus limites já foram transpostos, é Ele que vem e me dá força para seguir. O Espírito Santo, talvez nessa noite você não sabia, mas é dele que você está precisando. Eu estou me sentindo sem força, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso ser guiado, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso viver o extraordinário, queira o Espírito Santo nessa noite. Ele não é só aquele que me fortalece, mas ele também é aquele que me empodera. E olha que eu não gosto dessa palavra, irmãos, o empoderamento, mas Ele, é verdade, irmão, é a Ele, e recebereis poder, isso é ser empoderado, e recebereis poder, irmão, é esse poder, aleluia, aleluia, um poder que é dele, para honra e glória dele, e é aqui que muita gente se perde, aleluia, achando que o poder é seu, o poder não é nosso, nós não temos poder para fazer nada, nós não temos poder para curar ninguém, nós não temos poder para convencer ninguém, nós não temos poder para batizar ninguém, nós não temos poder para mudar a vida de ninguém, mas aquele que nos escolheu, empoderou, aleluia, a vida de muita gente, para que você seja alvo. Nessa noite o Senhor quer encher você de poder e graça dele, para que você possa ser sustentado, fortalecido, aleluia, guiado, ajudado, aleluia, aquele que vai te capacitar a vencer a pornografia, aquele que vai te capacitar a vencer a imoralidade, aquele que vai te capacitar a perdoar, aquele que vai te capacitar a transformar, aleluia, uma casa, uma vida, uma empresa, meu Deus, é Ele, é Ele, é Ele. A história da humanidade, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Até o ateu, irmão, tem que acreditar nisso. Eu sou ateu. É mesmo? Que dia é hoje? Que ano nós estamos? 2025. Depois de? É 2025 depois de? Olha aí, já esse nível de fé já me serve. Irmão, é 2025 depois de Cristo. Por que você acha que muitos países árabes não usam eles não usam o calendário gregoriano?
internamente, né? Mas externamente todos têm que usar, porque isso é a nível mundial. Aleluia. Antes de Cristo e depois de Cristo mudou a história da humanidade. O nascimento de Cristo mudou tudo. Agora a minha vida, ela se resume em antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Ah, irmão, a minha vida antes e depois do Espírito Santo é uma mudança radical. Irmão, eu me lembro, eu fui criado na igreja, nasci na igreja, minha vida toda nunca desviei, mas sabe quando eu converti? Eu tinha 18 anos, na noite em que na casa da minha prima, eu recebi o maior presente que o Senhor me deu, o batismo com o Espírito Santo. Irmão, Jesus não passou trabalho para me batizar, mas eu dei um trabalho para Ele. Você não faz ideia, irmão. Chegava a fazer fila para orar na minha cabeça, até que uma irmã que não está mais entre nós, oh, que palavra forte, dorme no seio do Senhor, aleluia, se levantou. A casa da minha prima tinha uma sala grande, e aquela mulher cheia do Espírito Santo se levantou e veio marchando diante de mim e disse: o Senhor está te dando agora o batismo com o Espírito Santo. Irmão, saí da casinha, meu Deus do céu, irmão, eu fiquei horas falando em língua estranha. Eu fui para casa na rua falando em língua estranha, eu não conseguia ficar quieto. Cheguei em casa, entrei, o pai e a mãe já estavam dormindo, era tarde, era madrugada, irmão. Quando eu entrei, eu pensei, eu não vou fazer barulho, irmão, mas num griteiro, num tendel. Eu não conseguia controlar, eu não conseguia, irmão, eu não conseguia. Deus me batizou assim, com força. Sabe, eu de tão ruim que eu fui, assim, Ele me batizou assim com força, e disse: filho, tu vai ter que ter uma experiência. Irmão, eu fui, aleluia, daí eu pensei, eu lavado de suor, chorando, ranhento, tudo que vocês imaginaram. Na época eu tinha cabelo, irmão, era ranho pelo cabelo e tudo. Irmão, era uma nojeira. E eu pensei, eu vou tomar um banho. Quem disse que eu consigo tomar banho, irmão? Daí fui lá no quarto, quando eu entrei no quarto falando em mistério, o pai saltou da cama e começou a falar em mistério, e nós dois começamos a fazer um tendel santo naquele quarto de madrugada, irmão. A mãe acordou num pavor, achando que era Armagedão, e nós ali naquele tendel, e depois de muito tempo eu fui tomar banho, irmão, eu não conseguia falar português. Eu não consegui, irmão, eu tentava, eu confesso, eu tentei falar em português, eu tentei dizer: pai, fui batizado no Espírito Santo, quem disse que eu consigo? Irmão, era só mistério, era só aquele negócio extraordinário, aleluia. E ali, irmão, eu fui tomar banho falando em língua estranha, e tomei vários goles de água, porque tu experimenta cantar meio com a boca aberta, assim, debaixo do chuveiro, para te ver. Irmão, dei umas tossidas e falando em língua estranha, e daí eu pensei: não, agora eu vou ir para a cama, eu vou sossegar o facho. Me deitei para tentar dormir, e quem diz que eu conseguia calar a boca, irmão, já estava doendo, aleluia, não sei quantas horas falando em mistério, sem conseguir falar em português, irmão, que pavor que me deu. Eu não tinha experiência nenhuma com nada disso, aleluia. O fato, irmão, é que eu não sei que hora que eu parei, eu devo ter dormido em algum momento, e no outro dia de manhã, quando eu abri o olho, eu fiz o teste. Eu digo: bah, Jesus. Eu pensei comigo, né, antes de falar português, eu disse: Jesus, me alivia. Porque como é que eu vou fazer, Senhor, se eu só falar nesses trem diferenciado aí? E daí, quando eu falei uma palavra em português, eu disse: uau, obrigado, Senhor, aleluia. Mas a hora que o Senhor quiser me pegar de novo, eu estou aqui. Irmão, a vida de um cristão, ela é dividida antes do batismo com o Espírito Santo e depois. E eu quero que você entenda uma coisa: o que é ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, batismo, a palavra no original grego que foi usada ali, tanto aqui Jesus disse, quanto aqui João Batista disse a mesma palavra, tá? E essa palavra, ela quer dizer literalmente, o batismo é mergulhar.
Sabe, João, ele estava dizendo: eu mergulho vocês, eu batizo vocês para arrependimento. É para um arrependimento. Esse é o batismo de João. Mas esse que vem depois de mim vai batizar vocês, mas daí a pegada dele é diferenciada. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Hoje eu estou falando só do Espírito Santo. É justamente mergulhar o cidadão. E daí aqui tem mais uma frase, para a gente entender melhor essa ideia. Aleluia. É ser mergulhado. O que é ser batizado no Espírito Santo? É ser mergulhado por Jesus em seu rio, ao ponto de não ter mais nenhum controle sobre nada, ser totalmente guiado por Ele, e com isso acessar níveis superiores no sobrenatural. Irmão, não tem jeito mais fácil de explicar uma ideia tão complexa, aleluia, quanto isso. É Jesus, quando Ele vem, o batismo com o Espírito Santo, Ele pega eu e você e mergulha no rio do Espírito Santo. Aleluia, veja bem, lá em Ezequiel 47, a visão de um rio. Aleluia, e aquele rio, a pessoa foi convidada a entrar, andou 500 côvados, água na canela, andou mais 500 côvados, água no joelho, mais 500 côvados, água no lombo, e mais 500 côvados, era um rio que não se podia passar, perdeu o controle, mergulhado total, era aquela ali a ideia. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É você pegar e sair da margem e começar, é quando Jesus te mergulha. Tem muita gente que está com a água no joelho, tem muita gente que está com a água no lombo, aleluia, mas ainda tem medo de ser mergulhado. Batizar no Espírito Santo é quando o Senhor pega aquela pessoa e bota para baixo daquela água do rio do Espírito Santo, e aquilo ali muda tudo, irmão. Eu quero te dizer, é com isso, aleluia, que nós vamos acessar níveis superiores no sobrenatural. Há um nível superior te esperando, e não estou falando de faculdade, é um nível superior no espiritual, é um nível sobrenatural. Há coisas que você ainda não viveu. E aqui eu já quero emendar uma outra frase que o Senhor colocou, é a última. Aleluia. Muitos acham que o batismo no Espírito Santo é o ápice da vida espiritual, mas na realidade é apenas a porta de entrada para as maiores experiências com Deus que alguém pode ter. Irmão, muita gente persegue o batismo com o Espírito Santo como se o batismo do Espírito Santo fosse o topo. Não é. Irmão, se você foi batizado com o Espírito Santo, essa aí é só a porta de entrada. Tem todo o resto por dentro. Tem todo o resto. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Para você entender, no rio de Deus, quem já foi no oceano, quem já foi no mar, e você enche um baldinho de água, muitas vezes para fazer um castelinho. O batismo com o Espírito Santo é aquele baldinho de água. O que o Espírito Santo tem é todo o oceano. Irmão, tem coisa mais profunda. Você acha que isso aí que você está vivendo é algo, uau, não, irmão. O batismo é só a porta de entrada para você viver níveis extraordinários. Talvez aquilo que você nunca sonhou é através da porta do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Só que eu quero que você entenda, e aqui eu já convido o ministério de louvor a subir. Aleluia. O batismo, ele deve ser buscado. O batismo com o Espírito Santo, irmão, não é para quem... eu vou lá na frente, viu? Se der, deu. Se não der, não deu. Não, irmão, nem vem. Nem vem. Não vem, irmão. Você não deseja, não. Isso aí você está curioso. Eu quero porque eu estou curioso. Não. Não é para os curiosos. Batismo no Espírito Santo não é para curioso, irmão. Batismo no Espírito Santo é para quem persegue. Batismo no Espírito Santo é para quem busca. Batismo com o Espírito Santo é para quem deseja. Não pode ser tratado como algo corriqueiro, como algo comum para aquela pessoa que tanto faz, né? Tem que ser uma busca incessante.
Aleluia, nós estamos abrindo hoje o mês do Espírito Santo. Eu quero que você entenda. Talvez nós oremos por você hoje, você não seja batizado hoje, mas fica tranquilo, é uma busca incessante. Nós não vamos parar. Se coloque de pé. Aleluia. Tem que ser uma busca desesperada, tem que ser uma busca contínua e desesperada. Sabe o que é desespero, irmão? Aleluia, é quando você procura um médico, você procura um remédio e o teu filho está mal em casa, apavorado, com febre, aleluia, e você apavorado, aleluia, é isso. Essa busca desesperada tem que ser pelo Espírito Santo. Eu tenho que entender isso. Uma das maiores alegrias que eu tive nesses últimos dias com o Espírito Santo foi o batismo no Espírito Santo de duas pessoas. Jesus batizou o Tom com o Espírito Santo. Esse aí eu acho que deu mais trabalho do que eu. Ai, Jesus batizou o Tom com o Espírito Santo, irmão. Se você acha que é difícil, olha para o Tom. Tom sentava lá no fundo da igreja, agora ele está aqui. O batismo com o Espírito Santo nos traz mais para frente, irmão, não para trás. Outro que eu fiquei extremamente tocado e feliz foi hoje pela manhã. O Bastião, há anos buscando o batismo com o Espírito Santo, e se eu não me engano ele teve no encontro também, e não foi batizado no Espírito Santo no encontro, mas o Senhor pegou ele hoje pela manhã. Então você acha que para ti é difícil, irmão? Não é. Essa busca tem que ser contínua, desesperada. E eu quero que você entenda que o Espírito Santo é movimento, irmão. Nós vamos fazer o convite, você vai sair do lugar e vir aqui. Você vai sair do lugar e vir aqui. Mas não venha aqui se for para ficar calado, esperando que é um passe de mágica. Eu vou sentir a mão pegando fogo, tocando na minha mente. Vai ser isso, vai ser aquilo. Para com isso. Não é misticismo, não. Não é misticismo, não. Ninguém aqui é poderoso a não ser Ele. Mas é uma busca incessante, desesperada. Então vem aqui na frente. E nós não estamos te chamando aqui na frente para você orar. Orar, você ora em casa. Nós estamos chamando você aqui na frente para adorar Jesus. Sabe, a porta mais simples de ser batizado é adorando Ele. É adorando Ele, adorando Ele, adorando Ele. Senhor, fala comigo. Não, irmão, ora em casa. É ser desesperado. Jesus batizou um menino que ia nos nossos cultos. Jesus batizou um menino. E quando nós fomos orar por ele, ele começou a gritar: eu quero, me batiza, Senhor, me batiza. Ele saiu: me batiza, me batiza. Eu não saio daqui se não me batizar, me batiza. Sopra, até lá sai. E Jesus pegou ele. Jesus pegou ele. Ele fez o que você não imagina, irmão. Depois ele me perguntou: Moisés, o que tu acha? Eu fiz muito fiasco. Eu digo: não, irmão, tá tudo tranquilo, tudo certo. Não, tu foi de boa, não tinha sido nada, irmão. Tinha virado todas as cadeiras. Ele estava preocupado, irmão.
E nessa noite não é para você se preocupar se Deus vai te pegar, vai te largar do avesso aí. Não é para te preocupar se vai sujar a roupa de ranho. Não é para te preocupar. Não é isso. Ah, o Espírito Santo ele veio. E eu quero que venha aqui à frente aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo e até hoje não foram, mas que estão querendo isso mais do que tudo. Sai do teu lugar e vem. Nós temos que orar, irmão. Sai, vem logo. Pede licença aí. Ah, eu quero esse trem, eu quero viver. Ah, eu quero viver. O Senhor já está batizando. O Senhor já está batizando. Ei! O Senhor quer batizar você. Sai do teu lugar e vem. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você que já foi batizado no Espírito Santo e precisa de um renovo. Você que precisa ser renovado. Talvez faz mês que você não fala. Talvez faz ano que você não fala. Ah, é hoje. É hoje, sai do teu lugar e vem. Tem coisas que só Ele faz. 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 Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza. Batiza. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Abre a boca, adora. Ao rio cujas águas fluem do trono de Deus, ao rio cujas águas fluem do trono de Deus, que é e há de vir em glória. Ei! Oh, aleluia! Saramandarabassai. Seja renovado aí onde você está. Fala em mistério. Você que é batizado, fala em mistério com Deus. Fala em mistério com Deus. Fala em mistério com Deus. Você que é batizado, fala em mistério com Deus. Fala em mistério com Deus. Abre a tua boca e fala com Ele. Fala com Ele. Fala. Ora em mistério. 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 Aleluia. Seja renovado aí onde você está. Ei! Aleluia. Tirabandarabasui. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.
deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa a glória lá, 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 lá. fogo descer, para mandar, parou, vá, tere, para, tere, me andar a batalha, sui de cai, ande lebre que, ande lama cai, onde cante que, ande conde que, ambra cante que, te cai essa, de tá, ambra cantara, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, e majestade, santa majestade. Oh, terava não da praia, deixa propria. Cerebe conta la badai, te torava vassai. Cerebe toda da, ela pra canto no batata essa. O Senhor já batizou, o Senhor já batizou, o Senhor já renovou. Ei, Joe, pra, te, co, che, pro, ca, saia sobre a raia. Há uma nuvem profética nesse lugar. 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 Há uma nuvem profética. Há uma nuvem profética. Há uma nuvem profética. Há uma nuvem profética. Agora, Senhor, nós oramos. Aleluia por cada um. Aleluia que o Senhor chamou por profeta. Que o Senhor chamou por profeta. Que o Senhor chamou por profeta. Agora. Vem. Usa essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Busque. Andar a batalha só. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Remandoro prandava saia. Cerecantoro manai predeste copra naia. Deixa a glória. Mergulha no rio, mergulha crente, mergulha. Deixa o fogo descer. Majestade santa, irmã Jéssica, majestade santa. Deus te chamou como profetisa. Tentaram te calar, Anábria. Não sei onde foi e nem o que fizeram. Mandaram tu te calar, Nebrávia. É uma verdade. Majestade. E tu disse, Senhor, será que era eu? Será que não era eu? E tu te bloqueou. Ribiando lá e a nebra caia. O Espírito nessa noite te encontra, filha. Majestade. E este dom está aí. Esse dom está aí. Este dom está aí. Seja instrumento de Deus na terra. Seja instrumento de Deus na terra. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir.